Paz do Senhor a todos. Vamos nos colocar de pé. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 1 e 2. Isaías, capítulo 11. Todos encontraram? Amém? Tem alguns procurando ainda, né? Isaías capítulo 11, versículos 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. É uma profecia quanto à vinda do Senhor Jesus. Um rebento da raiz de Jessé, um rebento novo, e que repousaria sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. E Jesus veio, foi batizado no Rio Jordão, e quando foi batizado, recebeu esse Espírito, recebeu o Espírito Santo, e cumpriu todo o seu ministério na orientação e na direção do Espírito Santo. E Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e nos enviou o Espírito Santo. Agora, esse mesmo Espírito que esteve sobre Jesus durante o seu ministério, ele pode estar sobre nós, sobre a nossa vida, o Espírito Santo. E é por isso que é tão importante nós termos o Espírito Santo de Deus. Porque ele é espírito de sabedoria, é espírito de entendimento, é espírito de conselho, é espírito de fortaleza, é espírito de conhecimento e é espírito de temor do Senhor. Então vamos todos nós juntos buscar a plenitude desse Espírito sobre a nossa vida. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor da glória, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos ensina, que nos instrui. Muito obrigado, Senhor, por nós termos liberdade, termos privilégio, termos acesso até o Teu trono e poder buscar o Espírito Santo de Deus. Muito obrigado, Senhor, por nós termos o Espírito nos dirigindo, nos conduzindo, nos orientando, inspirando o nosso louvor, meu Pai. Queremos, Senhor da glória, queremos a plenitude do Teu Espírito sobre a nossa vida, Pai. Eu lhe agradeço por tudo, Senhor, e lhe peço que nessa noite o Senhor fale conosco, o Senhor nos ensine, e que o Espírito Santo esteja ao nosso lado, que o Espírito Santo nos ensine a orar, nos ajude a orar, interceda por nós, e que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Fica conosco, Senhor, e receba todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos continuar de pé, e vamos todos juntos louvarmos ao Senhor. Glória a Deus. Peça algo novo para o Espírito Santo nesta noite, para Ele fazer na tua vida. Vem me visitar hoje aqui. Cante. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem,
Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Chame a presença dele. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Diga, eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo sobre o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Espírito Santo, vem sobre nós. Vem nesse lugar e incendeia esta igreja. Oh, queremos sentir a tua presença. Cante isso. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Erga tua voz, igreja, e cante isso. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Diga, Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito,
neste lugar, Espírito Santo. Incendeia a nossa vida nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Espírito Santo, nós clamamos pela tua presença. Aleluia, querida igreja. No culto de oração, o que nós mais ansiamos é a presença do Espírito Santo. Quem quer ser tocado pela presença dele? Quer receber algo dele? Existem dois tipos de crente: o crente termômetro e o crente termostato. O crente termômetro, ele só consegue medir a temperatura do lugar. Ele só consegue dizer: aqui está frio, aqui está morno, aqui está quente. Sabe qual que é a diferença do crente termostato? Sabe qual que é a função de um termostato? É regular a temperatura de um lugar. E sabe com quem é responsável por regular a temperatura deste ambiente? É você. Te convido para ser um crente termostato, para nós juntos mudarmos a atmosfera desse lugar nesta noite e clamarmos pela presença do Espírito Santo. Erga a tua voz agora, meu querido. Se você é batizado com o Espírito Santo, comece agora a falar em mistério com Ele. Se você quer receber, comece agora a se dobrar diante dEle e dizer: Espírito Santo, eu quero. Espírito Santo, eu quero, me enche. Enche a minha vida. Oh, aleluia.
adore agora o Senhor. Diga palavras de exaltação, invoque a presença dEle neste lugar. Espírito Santo, tenha liberdade neste ambiente. Toca nos corações, renova vidas aqui nesta noite, liberta, cura, transforma, visita, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Aleluia. Paz do Senhor, meus irmãos. Abra sua Bíblia, Evangelho de Gálatas, capítulo de número 5. Evangelho de Gálatas, capítulo de número 5. Quero que você acompanhe na sua Bíblia. A partir do verso de número 13. Os irmãos encontraram? Se você disser amém, eu sei que você encontrou. Se você falar só na sua mente, eu não sei. Os irmãos encontraram? Amém. Então, os irmãos responderam que encontraram. Verso de número 13, diz assim: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não use a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não podem fazer o que desejam. Amém? Obrigado, irmãos, podeis os assentar. Graças a Deus. Queridos, quando um pecador vem a Jesus, ele vem cheio de mazelas, quebrado, infeliz, sofrendo de alguma maneira. A primeira coisa que ele deve aprender é que Deus habita em seu interior e que ele possui todos os recursos de Cristo. Ele aprende isso. Esse coração, ele deve ser educado a fim de cooperar com Deus para que todos os recursos de Deus fluam em sua vida. A pessoa tem que aprender isso. Ele é um pecador, ele está cheio de problemas, ele está com a vida toda fora do padrão, ele tem que aprender isso. Ele é educado nessa direção. Todos, sem exceção, que ouve essa palavra, que entende isso, que coloca a sua fé em Deus, ele parte para uma vida cheia de milagres, uma vida vitoriosa. Então eu quero começar perguntando, por que os crentes podem ter uma vida de sucesso? Porque eles sabem como obter esses recursos em Deus na sua vida, eles sabem como obter.
eles sabem que os recursos, ele tem uma fonte, e a fonte é Deus. Mas primeiro eles devem ser limpados dos seus pecados da carne. Então, a pessoa que aceita Cristo, que confessa a Cristo, ele é nova criatura, mas ele tem que mudar a sua vida e a sua conduta, porque ele tem a palavra da verdade, mas ele não conhece essa palavra na íntegra. Então, esses pecados é que impede o fluir dos recursos divinos na vida das pessoas, porque muitas pessoas convertem e são tardias para promover mudanças na sua vida. Muitas pessoas convertem e continuam com muitas obras da carne ainda atuando em seu ser. Não houve uma mudança inteira na vida das pessoas. Quando se fala em fluir, irmãos, em Deus, no Espírito de Deus, nos recursos divinos, você precisa entender uma coisa, que quando nós falamos de fluir, você é um canal e você tem essa responsabilidade. Se você não desenvolver a sua maneira de crer a fim de cooperar com Deus, ele será limitado em suas ações. Estão entendendo isso? Diga sim. Se você não se limpar, se você não desobstruir esse canal, se você não desenvolver a sua maneira de crer a fim de cooperar com Deus, então ele será limitado pelas suas ações. Então entenda uma coisa, Deus será tão grande quanto você lhe permitir que seja. Deus será tão pequeno quanto você o obrigar a ser. Entender isso, irmãos? Amém? Então quando a gente fala que Deus é grande, que Deus é dono de todas as coisas, que Deus domina todas as coisas, isso é verdade. Mas a gente precisa entender que Deus criou um plano. E esse plano é de construir um povo seu. E ele, tudo aquilo que Cristo conquistou, ele entregou à igreja. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Tudo aquilo que Deus vai fazer através de Cristo, agora faz através da igreja. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Quando a Bíblia fala que Deus conquistou todas as coisas e colocou ali à mercê de Jesus, e o diabo colocou debaixo dos seus pés, ele colocou debaixo dos pés da igreja, porque o pé não está ligado na cabeça, o pé está ligado no corpo. Então tudo que Deus vai fazer é através da igreja. Então quero perguntar a você, quem é a igreja? Não, eu quero que você entenda, eu vou perguntar várias vezes até todo mundo entender, quem é a igreja? Vamos de novo, quem é a igreja? A igreja é nós ou a igreja é eu? Quando você diz que a igreja é nós, você transfere para outro essa responsabilidade. Toda vez que você entender sobre a igreja, diga, eu sou a igreja. Então quem é a igreja, irmãos? Eu sou a igreja. Deus vai operar através de mim, Cristo é o meu cabeça. Eu sou o corpo de Cristo atuando, aleluia. A gente precisa entender isso. E a maioria das pessoas, mesmo sendo crentes, irmãos, luta com alguns pecados da carne. Pecados que devem ser vencidos antes que o cristão possa operar ativamente com Deus. Então, se nós não nos livrarmos desses pecados, se você não se livrar desses pecados, os seus canais serão tão entupidos que Deus não terá oportunidade de fluir através de você, através desses canais. São muitos os pecados de estimação na vida dos crentes, mas eu quero, a partir dessa quinta-feira, começar a falar de muitos pecados que travam as pessoas no fluir do Espírito. Muitos pecados. O primeiro pecado que impede as pessoas de fluir no Espírito chama-se ódio. Ódio. O ódio impede o Espírito Santo fluir e leva as pessoas ao sofrimento. Então, entenda isso, irmãos. Conservar ódio no coração é oposto de amor.
O ódio é o oposto do amor, porque Deus é amor. Então, se você conservar ódio no seu coração, você vai impedir que Deus venha fluir na sua vida. Porque o ódio é o oposto de Deus, e Deus não vai habitar. Aonde Deus habita, reina o amor. Onde Deus habita, reina o amor. Então aprenda isso. Deus jamais poderá fluir através de você, se você conservar ódio em seu coração. E esse ódio, que é um espírito não perdoador, ou seja, o ódio é alguém que não perdoa, é um espírito não perdoador. Ele vai ser inimigo número 1 da sua fé. O ódio vai ser inimigo número 1 da sua fé. Então, Jesus destaca esse fato em Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia, versos 14 e 15. Mateus, capítulo de número 6, versos 14 e 15. Então, diz o seguinte, olhe na sua Bíblia: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celeste também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celeste não lhes perdoará as ofensas. Então, vou deixar essa parte de lado um pouco para me conceituar ódio. O que é ódio? Porque às vezes você está dizendo ódio e você diz, eu não odeio ninguém. Então, isso aqui não é um impedimento na minha vida. O que é o ódio? Então, quando você vai conceituar ódio, você vai dizer cólera, ira, raiva, rancor violento, aversão, mágoa. Aqui na Bíblia diz ofensa, que Jesus falou aqui. Você fala de fúria, de furor, de indignação, de zanga, de discórdia. Você fala de fel de amargura, dissensões, facções, egoísmo, injúria. Aversão instintiva direcionada à antipatia, à repugnância, a desprezo, a sentimento de profunda inimizade. Todo ódio, irmãos, é fonte de aversão e repulsa. Malquerência, ojeriza, abominação, asco, desafeto, hostilidade, implicância, nojo, malevolência, sentimento de repulsão, horror, animosidade, ressentimento, irritação, desagrado, insolência, má vontade. Está entendendo o que é ódio, irmãos? Está entendendo que essas coisas, muitas das vezes a gente diz, eu tenho uma mágoazinha, eu tenho uma rejeiçãozinha, eu não estou nem aí, eu tenho uma indiferença, eu gero um desprezo. Mas as pessoas não concentram para entender que no fundo, o ponto de partida de tudo isso é um tipo de ódio que foi desenvolvido. Então é uma paixão que conduz alguém ao mal, a fazer o mal, ou que leva as pessoas a desejar mal aos outros. Então volte para o texto bíblico de Mateus 6. Jesus está falando que se nós não perdoarmos, ele está dizendo que Deus não perdoa. Ele está dizendo que Deus não perdoa. Irmãos, eu já vi muitos crentes dizendo, eu não odeio, eu já perdoei, eu só não quero conversar, eu não quero conviver, eu não quero ter nenhum tipo de relacionamento ou aproximação, eu já limpei meu coração. É humano odiar alguém que nos causou muito sofrimento. Essa psicologia que defende esse ponto de vista. No entanto, é um sentimento que aprisiona quem sente ele. Porque o ódio destrói mais a pessoa que odeia do que os outros. E esse sentimento é um veneno para a alma. Uma alma abatida por esse veneno contamina o seu espírito. Aprenda isso. Uma alma abatida por esse veneno do ódio, ele vai contaminar o seu espírito. Enquanto um crente conservar resquícios de ódio em seu coração, ele estará bloqueando os recursos do Espírito de Deus para a sua vida. Então,
eu penso aqui, se você está em paz com seus inimigos, então eu vou te dar uma receita bíblica. Toda vez que você pensa em alguém que é seu inimigo, que você tem qualquer tipo de restrição, a mais branda que seja, então, o que é a orientação bíblica? A orientação bíblica, a receita bíblica, é para que você comece a bendizer essa pessoa. O que é bendizer? Falar bem. Você vai estar num contexto de vida que você deve orar para que Deus abra as portas do céu e derrame bênção sobre essa pessoa. Você vai abençoar ela, abençoar o seu espírito, abençoar a alma dela, você vai abençoar o corpo, a vida dessa pessoa. Eu também já vi alguém dizer, eu não vou amaldiçoar, mas também não vou abençoar. E é isso que muitos não entendem. Ao abençoar alguém, você vai aproveitar das bênçãos, mais das bênçãos que você abençoa do que elas. Tem um ditado que diz assim: se você deseja sujar os outros com barro, antes você terá que sujar as suas mãos, porque você vai lançar a mão do barro para jogar na pessoa. Então quem amaldiçoar alguém, a maldição terá de sair da sua boca. Você vai ter que usar palavras negativas. Então você vai ter a maldição agindo na sua vida, porque você está mostrando que ela está dentro de você, ela vai sair de você. Então, se o crente não se livrar do seu ódio, ele não poderá entrar em contato com o Senhor a fim de fluir no Espírito. Se você abençoar alguém que te ofende, a palavra de bênção ela virá do seu coração, e primeiro ela vai estar na sua vida. Então, pense comigo, o Espírito Santo habita onde? Onde é que o Espírito Santo habita? Em mim. O Espírito Santo habita em mim, ele habita dentro de você. Ele vai emanar do seu interior para operar e ministrar os recursos espirituais. Mas qualquer ligação com ódio impede o fluxo de Deus e o poder de Deus na sua vida. Percebe isso? Qualquer resquício de ódio, de mágoa, de ressentimento, de toda essa conceituação que eu falei com os irmãos. Olha o que diz Lucas 6, 27. Abra sua Bíblia e olhe. Diz assim: amem seus inimigos e façam bem aos que vos odeiam. Está escrito na sua Bíblia? Então marque isso, porque isso é muito importante. Ele está dizendo: amem seus inimigos e façam bem aos que vos odeiam. E amar aqui, irmãos, é bem dizer o inimigo, é fazer bem a ele, é falar bem dele. E quando você vai falar bem do seu inimigo, no contexto que ele está dizendo aqui, para orar, ele está dizendo é falar bem diante de Deus, é orar diante de Deus, falando dos seus inimigos. E é Deus quem será testemunha do seu amor para o seu inimigo. Se você aprender a bem dizer os seus inimigos, você vai criar um canal pelo qual o Espírito de Deus vai fluir e tocar você. Irmãos, isso é importante. Hoje eu estava orando, eu tirei o meu dia de oração e no jejum. E quando eu estava preparando essa palavra, Deus falou comigo: você vai pregar uma coisa que você não vive. Peraí, que conversa é essa, meu Deus? Como eu não vivo, eu não tenho inimigo. Eu não tenho mágoa das pessoas, eu não tenho sentimento de ojeriza com ninguém, mas não pode. Aí Deus trouxe à minha mente duas situações, perguntando e falando, e parei ali, meu Deus, o que é que... Deus falou assim: você tem uma carta guardada lá na sua casa de mais de 15 anos. Eu assustei, falei: Senhor, é verdade, eu recebi umas afrontas pelo e-mail numa época, e por uma pessoa ser missionário,
e ser uma pessoa de Deus, e que eu ajudei, e que a igreja fez muito, e essa pessoa fez uma série de frontes, mas o senhor sabe que eu já perdoei essa pessoa, o senhor sabe que eu já visitei ela várias vezes, o senhor sabe que eu já levei ajuda financeira, o senhor sabe que eu já ajudei a família muitas e muitas vezes financeiramente. Aí Deus falou assim: por que essas cartas estão guardadas aí? Aí, irmãos, eu saí à procura dessas cartas, porque eu tenho meu armário lá cheio de papel, e comecei a vasculhar as pastas e procurar, e achei essas cartas. Aquela carta, ela não me representa um sentido de rogeriza, mas eu tinha aquele ali guardado para um dia, quem sabe, se eu precisasse, eu poderia usar para esfregar na cara dessa pessoa. Eu não tenho sentimento, eu não tenho mágoa. E eu achei esses papéis, irmãos, e fui lá e falei: Senhor, o Senhor é testemunho que eu já perdoei essa pessoa, que eu não tenho nada no meu coração. Então, a partir de hoje, rasguei aquelas cartas, eu não tenho mais nenhum sentimento ou alguma coisa que possa me ligar. Não tenho nenhuma testemunha a meu favor. O Senhor é a única testemunha, eu não tenho nada disso no meu coração. Limpei meu coração. Recentemente eu recebi 2 áudios de uma pessoa que eu ajudei muito. Eu não estou falando isso aqui para qualquer tipo de vanglória, não, eu só estou querendo mostrar o testemunho, porque quando você ajuda muito a pessoa, você dá toda a ênfase, e você tem consciência de que muitas coisas você fez financeiramente para ajudar em vários aspectos. E essa pessoa um dia, por uma questão mal conversada, ela mandou um áudio para mim desaforado: essa igreja é uma igreja de fofoca, essa é uma igreja que não vale, essa igreja merece o pastor que tem. Aí acabou comigo, sabe? Eu ouvi aqueles áudios e comecei a listar na minha mente. Eu já tinha listado mais ou menos uns 8 pontos de coisas que eu já tinha feito, que a pessoa, por certo, não lembrou, mas eu teria uns 50. Aí eu respirei, peguei aquele áudio, ouvi e mandei uma resposta. Meus irmãos, me perdoe se eu não cumpri as expectativas de vocês como pastor. Deus abençoe a sua vida, a família, o ministério de vocês. Pronto, foi a minha resposta. Mas o áudio estava no meu zap. O áudio estava lá. Qualquer hora que eu quisesse pegar e mostrar para quem, eu vou reunir os copastores, olha aqui, copastores. Vou reunir os obreiros, olha aqui, irmãos. Entendeu? Eu estava lá. Falei: Senhor, mas eu não tenho mágoa. Para que aqueles áudios estão lá? Peguei meu zap e abri ele, fui lá e deletei. Graças a Deus. Irmãos, eu estou dizendo isso para você, porque eu, como pastor, eu estou enfrentando isso. Eu estou tentando disciplinar a minha vida. Eu estou tentando limpar a minha vida. Eu estou colocar as coisas nos devidos lugares. E eu quero que você entenda isso, para que a sua vida ela não perca o foco. Olhe na sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo de número 4. 1 Pedro, capítulo de número 4, olha na sua Bíblia, verso de número 8, marque isso na sua Bíblia, irmãos, aprenda isso. Acima de tudo, amem sinceramente uns aos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O amor cobre multidão de pecados. Qual é o contrário do amor, irmãos? Ódio. Qual é o contrário de cobrir, irmãos? Descobrir, não é verdade? Enquanto que o amor cobre multidão de pecado, o ódio descobre multidão de pecados. É por isso que eu estava com aquela carta, numa hora eu poderia descobrir. É por isso que eu estava com aqueles áudios, porque numa hora eu poderia descobrir os pecados e mostrar ali a minha defesa. Então, quando a gente lê esse texto aqui,
que o amor cobre multidão de pecado, eu pergunto para você, cobre o pecado de quem? De quem foi perdoado ou de quem perdoou? Porque essa pessoa que eu rasguei a carta dela hoje, ela nem sabe que eu tinha carta. Essa pessoa que eu deletei os áudios dele hoje, ele nem sabe que eu estava com esses áudios guardados ou que eu deletei. Então, quando diz aqui que o perdão, o amor cobre multidão de pecados, cobre perdão de pecados de quem, irmãos? Então é isso que a gente precisa entender. Ele vai cobrir os pecados de quem perdoou. Porque à medida que eu perdoei, eu não vou ficar mais em pecado, ou correr o risco de entrar nesse pecado. Percebe isso, irmãos? Como isso é importante para a gente poder limpar a nossa vida para o fluir de Deus. Então o profundo amor aos outros é o meio de dar solução a todas as diferenças, promovendo ações altruístas. O que é altruísta? É você pensar no bem do outro. É aquele processo da solidariedade. Aí a gente faz campanha para ajudar alguém, uma família que a gente nem conhece lá do DAIA, que está passando necessidade. A gente levanta a cesta para mandar lá para os calungas que você nem sabe quem que é. Você pega o dinheiro e dá aí para ajudar para alguém que teve um problema e você nem sabe quem que é essa pessoa. E aqui, quando a gente convive com as pessoas que a gente conhece, que a gente sabe quem que é, que a gente conhece a história, que a gente sabe de família, que a gente sabe da luta de cada um, dos seus erros e acertos, muitas das vezes a gente não quer usar de solidariedade, porque a gente acha que a pessoa não merece. Quando você é altruísta, você faz e você não sabe se a pessoa merece ou não, porque quando você manda uma ajuda humanitária para o Haiti, entendeu? Para os calungas, para o Brumadinho, você não sabe se o cara é traficante, você não sabe se a mulher é prostituta, você não sabe se o cara vende droga, você não sabe se é um ladrão, se é... Quem é? Simplesmente você está fazendo o bem. Sabe, queridos, amar seu inimigo é exercer o amor para com ele, apesar de suas faltas irritantes. É você ter um amor que sufoca todas as críticas ferinas. É fazer tudo que puder pelo outro. E cobrir multidão de pecados não é permitir que você viva cometendo faltas e pecados por não querer perdoar quem quer que seja. Então o amor, ele vai remover toda a substância de contenda. E é comum as pessoas dizerem a respeito de quem lhes faz sofrer: eu não posso amar, mas também não odeio. Eu não posso amar porque ela me fez muito mal. Sempre existe esse contexto, uma justificativa, um motivo que para quem sofre é justo e é lógico, humanamente falando, é justo e é lógico. Agora, quando nós falamos aqui biblicamente, você precisa entender o contexto bíblico que Jesus está ensinando. Ninguém pode parar de odiar se não amar. Se você não amar o seu inimigo, você não parou de odiar. Percebe isso, irmãos? Quando você lembra de qualquer pessoa, se você não amar a ponto de bendizer, de orar por ele, de dar glória a Deus pela vida dele, de desejar o melhor e abençoar a vida dele, você não está amando essa pessoa. Então, Deus habita em você. Mas se você não se libertar desse arqui-inimigo, o poder de Deus não poderá fluir para o seu intermédio. E eu quero que você entenda isso. Então, para encerrar, voltemos a Gálatas 5. Gálatas 5. Lemos no começo, quero que você leia no final, porque agora é o fechamento para você entender isso. Olha o que ele diz. Gálatas 5. Ele diz, verso 19, olha na sua Bíblia: ora, as obras da carne são manifestas. 2 pontos. Isso significa que ele vai listar as obras da carne. É interessante aqui, irmãos, que ele lista as obras da carne por grupo. Como é que você sabe que é por grupo? Você percebe que quando ele vai listando, ele vai colocando vírgula. Quando fechou aquele grupo, ele coloca ponto e vírgula. Abre outro grupo, coloca vírgula. Fechou aquele grupo, coloca ponto e vírgula.
até colocar um ponto final no que ele está narrando. Então ele diz aqui: as obras da carne são manifestas, 2 pontos: imoralidade sexual, vírgula, impureza e libertinagem, ponto e vírgula, idolatria e feitiçaria, ponto e vírgula. Aí ele vai abrir um novo grupo. Olha só quantos itens tem nesse grupo. Ele vai falando: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, ponto e vírgula. Irmãos, está percebendo tantas coisas que tem nas obras da carne aqui, que muitas das vezes as pessoas vêm para dentro da igreja, vêm para servir a Deus, e elas não mudam a sua conduta, e essas obras da carne são visíveis na vida de muitos crentes. É por isso que são chamados crentes carnais. Agora, vamos continuar a leitura para você entender aonde é que eu quero chegar. Ele fala, abrindo outro grupo: embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas, ponto. Eu os advirto, como antes já os adverti, 2 pontos. O que eles advertiu? Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então olhe para mim, para encerrar esse assunto. Ele está dizendo aqui que não herdarão o reino de Deus. Ora, se não herda o reino de Deus, então não está salvo. Sim ou não? Se não herda o reino de Deus, então não está salvo. E quem não é salvo não pode fluir nos recursos do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Percebe isso, irmãos? Quem não está salvo não pode fluir nos recursos do Espírito de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Então, eu estou ministrando, e eu vou encerrar aqui porque o nosso foco aqui é trazer uma palavra, orientação, e eu vou continuar esse assunto. Porque esse assunto aqui, ele tem uma lista que vai mexer com muita gente. Então eu quero perguntar: o Espírito de Deus falou comigo hoje, quando eu estava ministrando essa palavra. E eu lá em casa já tomei posição, e já ajoelhei, já me arrependi, e já tomei decisões para a minha vida. O que o Espírito de Deus te diz nesta hora? Tem alguma coisa que impede o fluir dele na sua vida? Tem alguma coisa que você precisa fazer? Tem algum perdão que você precisa liberar? Tem alguma ojeriza que você tem que passar borracha e lançar fora? Então, queridos, nós estamos num culto de busca de Deus, do Espírito Santo, de enchimento, de sinais, maravilhas, de dons, de milagres, de curas. E depois eu vou falar porque que muitas pessoas não são curadas. Quando você ora, quando você jejua, e as pessoas não são curadas. Vou contar mais posteriormente. Então, você recebeu ministração sobre ódio, sobre algum tipo de mágoa, de ofensa, de sentimentos. O que é que você precisa fazer? Você precisa vasculhar seu coração e dizer: Deus, eu te quero mais do que todas as coisas. Senhor, eu quero ter experiências sobrenaturais contigo. Tira da minha vida tudo aquilo que impede. O que Deus vai fazer na sua vida para você falar assim, tirar? Porque é muito bom quando a gente ora: ah, Senhor, muda a minha vida. E se a sua vida não mudou, é porque Deus não mudou. Ah, Senhor, tira na minha vida esses impedimentos. Se Deus não tirou, então a culpa é dele. Então quando você ora: Senhor, tira a minha vida, muda a minha vida, Senhor, faz algo novo na minha vida, Ele está dizendo o seguinte: que Ele vai te lembrar, que Ele vai te dar a oportunidade, que Ele vai te ministrar, como eu estou sendo instrumento e profeta de Deus na sua vida, para ministrar na sua vida, para você fazer essa análise, para você fazer essa reflexão, para você dizer o que eu tenho que tirar, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que mudar.
Porque o avivamento, irmãos, ele começa com quebrantamento, com arrependimento, com confissão, com mudanças que precisam acontecer dentro de nós, que muitas das vezes ninguém vê e ninguém sabe, mas coisas que estão no nosso íntimo e que o Espírito Santo de Deus fala na nossa vida. E se você for com o seu coração duro, você não vai atender à voz do Espírito. Por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Aleluias. Eu quero pedir que você se coloque de pé, todos. E nós vamos orar agora. Se você tem consciência que você não tem nenhum resquício ligado a esse item de ódio que foi ministrado nessa noite, mágoa, sentimento, ressentimento, ojeriza, desprezo, indiferença, inimizade, se você não tem nada disso, então você já pode ajoelhar e nós vamos começar a orar agora. Se você não tem, você vai ficar de pé e vai começar a orar. E o que é que você vai orar? Você vai orar agora liberando uma palavra de perdão. Você vai agora confessar: Senhor, eu tive problema com fulano, me perdoa. Há coisas que você talvez não tenha como resolver, como foi o meu caso, que eu tinha uma raiva do meu pai, de uma surra que ele me bateu e arrancou sangue nas minhas costas, numa época que ele estava violento e bêbado, e enfim, e aquilo ficou como um mágoa no meu coração. E quando eu fui ministrado para perdoar, meu pai tinha morrido. E o pastor que me acompanhou, ele disse: você vai perdoar não é por causa do seu pai, é por causa de você, porque é você que está numa cadeia, é você que está num cárcere emocional, é você que está sofrendo, é você que está bloqueando Deus fluir na sua vida de modo pleno. Então agora você vai propor isso no seu coração, e assim que você for tendo esse discernimento, você vai ajoelhando e vai orar e falar com Deus. Agora, há coisas que você vai decidir agora perdoar, confessar, mudar, mas você precisa ir atrás de alguém para falar. Porque tem pecados que quando eu cometo ele na minha mente, eu peço perdão para Deus. Mas tem pecados, quando eu peco contra pessoas, contra o terceiro, e entra no nome de pessoas, e entra crises, e bate boca com pessoas, você tem que pedir perdão para a pessoa também. Há pecados que são pecados que você peca contra a igreja, contra o corpo de Cristo, pecados sexuais, pecados morais, entendeu? Pessoas que roubam, que embriagam, pessoa que escandaliza a igreja, você peca contra o corpo de Cristo, é um outro tipo de confissão. Mas então, à medida que você for entendendo essa verdade espiritual, e você dizendo: eu perdoo, eu libero perdão, eu vou mudar, eu vou confessar, eu vou falar, eu vou acertar, você vai ajoelhando e nós vamos tocando a nossa vida. Amém, queridos? Os irmãos entenderam? Amém. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, na Tua presença, orando, ó Deus, falando contigo. Pai, nós ministramos aqui essa palavra à igreja nesta noite. O Senhor conhece cada um, o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada necessidade. O Senhor conhece o meu coração. Quando o Senhor ministrou essa palavra na minha vida, ó Deus, e eu tive que parar, eu tive que ficar de pé, eu tive que mudar a minha conduta, eu tive que vasculhar as minhas coisas íntimas, para encontrar aquilo que era, Senhor, o ponto de ligação, ó Deus, por um ressentimento que havia no passado. Ó Deus, e agora nós estamos aqui, ó Pai, quero orar por cada um dos Teus filhos, homens, mulheres, pais, mães, meu Deus, esposo, esposa, meu Deus, vai limpando estes corações, vai fazendo uma obra, Senhor, em nome de Jesus, toda dureza de coração, meu Deus, todo espírito que tem gerado essa divisão, essa dificuldade das pessoas caminharem, oh meu Deus, muitas das vezes as pessoas estão em sentimento de mágoa e ressentimento, oh Deus, sem merecer, injustamente, foram caluniados, meu Deus, foram maltratados, foram julgados, criticados,
ó Deus, e muitos estão vivendo um contexto de vida injustas, ó Pai, e por causa disso acabam perdendo a paz, perdendo a alegria. E eu quero pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor entre com providência, trabalhando, Senhor, na vida dos teus filhos. Tudo aquilo que tem gerado, Senhor, esses sentimentos, meu Deus, vai limpando, meu Deus, vai lavando, meu Deus, vai transformando, Senhor, vai fazendo uma obra, meu Deus, vai mudando mente e coração, emoções e sentimentos, meu Deus, para que essas obras da carne sejam desfeitas, meu Pai. Senhor, toda a seta de Satanás que tem travado as pessoas, ó Deus, que Satanás vem para roubar, matar e destruir, e uma das maneiras que ele faz com que as pessoas não fluam no Espírito, é gerando esse sentimento no coração delas. E eu quero repreender todas as ações de Satanás, todas as setas do maligno, contra a vida dos teus filhos, contra essa igreja, contra essas pessoas. Todos esses sentimentos, vai tirando em nome de Jesus, vai trazendo libertação, vai mudando essa história. Senhor, escreve um novo tempo, escreve uma nova história. Senhor, manifesta esse perdão, Senhor, na vida dos teus filhos. Ó Senhor, nós queremos orar e pedir ao Senhor, vai fazendo esta obra, Senhor, em nossa vida, nesta noite, neste momento. Meu Pai, traz essa mudança, Senhor. Meu Deus, o que nós queremos é estar com o coração limpo, estar com a mente plena diante do Senhor. Meu Deus, é não termos nenhum registro negativo de ninguém. Oh meu Deus, se tiver pessoas que pensam coisas a nosso respeito e que nós não temos consciência, Senhor, e se for preciso, ó Pai, tomando consciência, nós podemos ir até a pessoa e pedir perdão. Senhor, o pedir perdão mostra o quanto do Senhor age na nossa vida. O pedir perdão, Senhor, mostra o quanto do teu amor está impregnado em nosso coração. Oh meu Deus, e é isso que nós queremos, viver esse tempo de abundância espiritual, esse tempo de fartura, oh Deus, de recursos divinos sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. Meu Pai, vai fazendo esta obra, mudando, Senhor, esse momento, Senhor, em cada caso, em cada situação, em cada detalhe, em cada dificuldade. Meu Deus, entra com resposta, entra com provisão, Senhor, e nesse quebrantamento, ó Deus, e nessa mudança, Senhor, de vida, que o Senhor possa derramar o teu Espírito, que o Senhor possa manifestar a tua glória, que o Senhor possa mover, Senhor, entre a tua igreja e o teu povo, para que haja vida abundante. Meu Deus, vai fazendo esta obra. Espírito Santo de Deus, desce sobre nós nesta noite, manifesta a tua glória aqui neste lugar. Senhor, batiza com o Espírito Santo, enche com o Espírito Santo, renova as vidas nessa noite, manifesta os dons do Espírito, manifesta a tua glória, a tua Shekinah. Meu Senhor, traz avivamento individualmente, coletivamente, em nosso meio, em nossa vida, na tua igreja. Oh meu Senhor, eis-nos aqui na tua presença. Eu quero orar, eu quero falar contigo, eu quero pedir ao Senhor. Eu abençoo, Senhor, a tua igreja, eu abençoo o teu povo com todas as sortes de bênçãos que há em Cristo Jesus. Eu ministro um tempo de vitória, um tempo de portas abertas, meu Deus, um tempo do mover do Senhor sobre o teu povo. Vai fazendo isto, meu Deus, vai trazendo essa resposta, vai trazendo, Senhor, esse mover, em nome de Jesus. Eu quero orar e pedir ao Senhor.
mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Mas vem novamente, eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória. Santo
vamos agora orar agora pela sua vida. Todas as pessoas que quiserem oração para doença, aqui à minha esquerda. As pessoas que querem oração por solução de problemas, por direção, por trabalho, questões financeiras, à minha direita. Todo problema de saúde à minha esquerda. Nós vamos orar aqui agora. glória.
estiver.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Queridos, você foi edificado nessa noite pela palavra, pela presença do Espírito de Deus na sua vida. A vida cristã é uma caminhada, e ela é uma caminhada crescente. E quando você começa a buscar, Deus vai começando a trabalhar na sua vida. Então é um processo, aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Aquilo que você não recebeu hoje, não quer dizer que Deus não queira te dar. Deus está trabalhando na sua vida, mas vai nesse processo de fé, aleluias, e você vai ser surpreendido a cada dia, em nome de Jesus. Você vem para o culto de quinta-feira para receber algo de Deus, então eu digo, jejue nesse dia, jejue mais vezes, sabe? Gaste um tempo orando, ore em línguas, vai nesse propósito, pede para Deus visitar a sua vida, para que você possa receber aquilo que Deus tem para ministrar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Querido, nós vamos encerrar agora, e eu quero aproveitar esse momento para apresentar aqui uma criança que Deus deu ao Sherman, mais a Nina, né, que é o Samuel Sherman, e chamar aqui os avós, né, o Guilherme, a Corina, o Anderson, né, a tia Helena, a Dete, e a irmãzinha também, Manuele, né, vamos orar por essa criança, para Deus abençoar a vida desse Samuel, graças a Deus. O Samuel é bisneto do pastor Benedito, graças a Deus, já dorme com o Senhor, e nessa noite nós vamos apresentar essa criança. Quero pedir então à igreja se colocar de pé, para nós estarmos aqui orando. Aqui, ó, toma aqui. Toma, segura aqui. Estenda suas mãos para cá, vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre a vida de Samuel. Pai, em nome de Jesus, apresentamos ao Senhor a vida do Samuel, essa criança que vem na vida do Sherman mais a Nina como bênção do Senhor, como herança. Ó Deus, apresentamos e consagramos ao Senhor essa criança, pedimos que toda sorte de bênção esteja sobre a vida dele, ó Pai, que o Senhor digne abençoá-lo, ó Deus, dando um crescimento perfeito e saudável, e que ele ande na tua presença, que te conheça, que te sirva, que te ame. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa estes pais, cuida deles, ó Pai, como modelos, como intercessores, que eles possam amar e servir ao Senhor, e que eles possam saber criar os seus filhos no caminho, no temor do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos que toda sorte de bênção esteja sobre eles. Senhor, Ele abra as portas para criar bem os seus filhos, em educação, com saúde, ó Pai. Em nome de Jesus, é que nós oramos e pedimos ao Senhor. Amém. Diga assim: Deus abençoe o Samuel. Deus abençoe o Samuel. Se demorar mais um pouquinho, depois eu nem dá conta de segurar. Olha o tamanho do menino. Amém. Queridos, estenda as suas mãos. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma noite de paz e de descanso abençoada. Que você tenha sonhos espirituais. Que o Espírito Santo te visite. Que fale ao seu coração. E que o renovo de Deus esteja sobre você. Aleluia. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua família, não só hoje, mas por todo o tempo de vida que o Senhor Deus nos der sobre a face da terra. E quem crê diga amém. Eu creio e tomo posse em nome de Jesus. Amém.